Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Sob o controle? Bom mesmo? Sextou, né? Se bem que vocês têm aula no sábado, mas querendo ou não, sextou. O Célio entrou em contato com a turma de vocês para marcar aquela provinha que eu tinha comentado. Olha o tanto de bom dia aqui, que legal, bom dia, bom dia. Entrou, mas não falou o dia, Neves. Uai. Mas ele avisou que é semana que vem, né? Só disse que ia ter. Não, beleza. De qualquer forma, vocês já estão sabendo que vai rolar essa prova. Estão sabendo o conteúdo, já tiveram a revisão, então não vai ter problema, não. Bom dia, João. Luane, você apagou o quadro para mim, Luane? Estou vendo aqui que muitos de vocês agora estão com fotinhas no perfil. Antes quase ninguém tinha. A foto mais bonita é do Crook. Olha só que foto legal do perfil dele. Obrigado, Luane. Bom, galerinha, brincadeiras à parte, vamos ao nosso trabalho. Hoje começamos matéria nova. Vamos começar a falar sobre a República da Espada. Vou encaminhar esse material hoje para vocês, tá? E o colégio vai passar a todos. Deixa eu só deixar o chat aberto aqui também. Beleza. Pronto. Beatriz, é Brasil colonial, mas é para estudar em cima daquele roteiro que eu passei. É um roteiro que eu enviei lá em março para vocês, mas eu reenviei na quarta-feira. Já chegou aí para a turma de vocês? Aquele roteiro de revisão que eu dei na última aula? Chegou, Karen? Pois é, Beatriz. Estuda por aquele roteiro. São aqueles 5 pontos lá de revisão. Ah, tá no site, né, Karen? Beleza. Beatriz, procura lá no site esse roteiro de revisão que eu enviei antes de ontem. E você pode estudar por ele. É só Brasil colonial até a parte de Brasil aurífero. Conteúdo que a gente viu ainda de maneira presencial. Tá bom? Deixa eu maximizar aqui agora. Pronto. Galerinha, entramos na terceira e última fase da história do Brasil. Acho que todo mundo aqui sabe que a nossa história ela tem uma divisão tradicional em 3 etapas, em 3 fases. Brasil colônia, nós já vimos, tem um tempo já. Brasil império, que nós terminamos em junho. E agora o Brasil republicano, que se estende até os dias atuais. E a primeira fase do período republicano é chamada de República da Espada. Vai do ano da proclamação da República, lá em 15 de novembro de 1889, lembra? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca, até o ano de 1894. É um período relativamente curto. Tanto é que aqui nós vamos estudar só 2 governos, tá? De 2 presidentes apenas. Mas aí, só para ver se vocês aprenderam comigo lá no segundo ano, se vocês lembram, por que que esse período tem esse nome mesmo, de República da Espada? Alguém me fala aí, por favor? Pode usar o chat ou o microfone, que sentir mais à vontade. Muito bem, Karen. Exatamente. Porque os 2 presidentes que nós teremos nessa época serão militares. Inclusive, ambos eram marechais do Exército. O Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o próprio líder da proclamação da República, e o Marechal Floriano Peixoto. Vamos estudar o governo desses 2 marechais nesse período. Então é bem simples, né? República da Espada corresponde a um período em que nós tivemos o domínio dos militares na presidência. Mas antes de falar do governo desses caras,
eu queria aprofundar um pouquinho no processo de proclamação da República. Eu cheguei a comentar sobre isso na nossa última aula do primeiro semestre, na nossa última aula de junho, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Esse é um momento muito importante na nossa história. Começo com a análise dessa imagem de Benedito Calixto, aqui o autor da tela. A imagem, a pintura, mostra o momento da proclamação da República. Todo mundo conhece a data, é até feriado nacional até hoje, 15 de novembro de 1889, lá no Rio de Janeiro, que era a nossa capital, no Campo de Santana. Pergunto, qual é a principal característica que você consegue visualizar nessa imagem? Não tem participação popular? Muito bem, Canuto. Ótimo. E tem a participação de quem? E quem que está aqui? Canuto. Desculpa, para mim eu tô vendo assim, militar. Isso, muito bem, completou a resposta. Isso mesmo. Canuto, Karen também respondeu aqui pelo chat. Você vê uma predominância clara dos militares nessa imagem. Dá para perceber isso pelos uniformes, pelo armamento, tem até canhões, cavalos, espadas erguidas. Aqui os militares estão proclamando a República. Primeiro eles destituíram o ministro Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros na época, um cargo equivalente ao primeiro-ministro do Brasil. E depois eles proclamaram a República. O imperador Dom Pedro II não estava no Rio de Janeiro nessa data, ele estava em Petrópolis. Ele só recebeu a notícia no dia seguinte. E aí ele foi convidado a se retirar do Brasil, juntamente com a família real. Foi muito bem tratado, inclusive, ninguém ofendeu ou machucou o imperador. E ele até ganhou uma pensão vitalícia do governo brasileiro. Escolheu Paris para viver os seus últimos dias. Dom Pedro II morreu 2 anos depois de pneumonia. Naquela época as pessoas ainda morriam muito de pneumonia. Mas enfim, o que eu quero mostrar na imagem é o que a Canuto falou. Você tem aqui praticamente a ausência da participação popular. Você não vê o povo presente na proclamação da República, você vê os militares. Se você olhar aqui no cantinho da tela, onde eu estou apontando com a seta, estão vendo aqui, cantinho inferior direito, você percebe a presença de civis, que não são militares, você percebe pela roupa deles. Estão aqui com um chapéuzinho na mão, vibrando, são civis. Mas é uma participação muito tímida. Eles estão aqui jogados para escanteio, estão marginalizados do processo. A proclamação da República não foi feita pelo povo, como eu cansei de falar, ela foi feita pelos militares do Exército com o apoio da elite agrária brasileira, principalmente os cafeicultores paulistas. E aí, nas palavras de um escritor da época, que eu já citei para vocês várias vezes, chamado Aristides Lobo, que estava presente no Rio de Janeiro nessa data, ele escreveu no jornal no dia seguinte que o povo do Rio de Janeiro assistiu a tudo isso bestializado, ou seja, igual besta, sem saber o que estava rolando. É claro que isso foi uma crítica, né? A falta de participação popular na nossa proclamação da República. Parabéns pela análise aí, Canuto. Bom, vocês devem se lembrar que eu fiz também essa análise com vocês no ano passado. A comparação entre a bandeira do Brasil Império e a bandeira do Brasil Republicano. Vocês lembram disso? A bandeira imperial já tinha o retângulo verde e já tinha o losango amarelo. Perceba que era um pouquinho maior, né? Ele ia até a extremidade da bandeira, mas isso é só um detalhe. E no meio tinha um brasão, o brasão da família Bragança, da família imperial, de Dom Pedro I, Dom Pedro II. Eu já expliquei para vocês que o verde aqui, tem nada a ver com as nossas florestas não, tá? Esse verde
é uma referência à família real dos Bragança, ou Casa Real dos Bragança. O verde era a cor oficial dessa família, dessa dinastia, até porque ela era de ascendência portuguesa. E a família Bragança, a dinastia Bragança, ela construiu o seu poder, a sua riqueza, através dos verdes mares portugueses, ou seja, através das navegações. Daí o verde ser a cor oficial dessa dinastia. O amarelo era a cor da dinastia dos Habsburgo. Vou até escrever essa palavra aqui. É meio dificinho mesmo. Professor, como assim dinastia dos Habsburgo? Era a família da imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Então perceba que o nosso verde e amarelo, a nossa bandeira, ele tem a sua origem nas duas dinastias que protagonizaram o Império. Bragança, a de Dom Pedro I e, consequentemente, de Dom Pedro II, e o amarelo da imperatriz Leopoldina, que era a dinastia dos Habsburgo. No meio, como eu já falei, nós temos o brasão da dinastia Bragança. Perceba que tem um ramo de café, aqui ó, à esquerda, tá vendo? Um ramo de café. E esse ramo à direita aqui, alguém lembra o que é? Vamos ver quem tem a memória boa. Muito bem, cara. É um ramo de tabaco. Uma vez o aluno meu perguntou se era cannabis que estava aqui na nossa bandeira. Não, não era cannabis, né? Quem sabe se fosse a bandeira da Jamaica. Mas enfim, café e tabaco. Você vê um círculo azul, tá vendo? Com estrelas. Se você contar aqui, tem 19 estrelas. Corresponde a 19 províncias que o Brasil tinha no momento da nossa independência, lá em 1822. Hoje nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, né, 27 ao todo. Naquela época eram 19 províncias, não eram chamadas de estados. Cada província dessa representada por uma estrela. Aqui você tem a Cruz da Ordem de Cristo, muito influente na história do Brasil, desde a época da conquista, do início da colonização. Acho que vocês já devem ter visto imagens das caravelas de Pedro Álvares Cabral, quando chegaram aqui, né, em 1500. Elas tinham estampadas aqui ó, nas suas velas essa Cruz da Ordem de Cristo. E aqui dentro, a esfera armilar, muito usada na cartografia. Isso faz uma referência principalmente às navegações portuguesas. Então você vê que tem muitos símbolos que fazem referência ainda a Portugal na nossa bandeira imperial, né? Lá em cima a coroa, que claro representa a monarquia. Bom, os militares proclamaram a República. O Brasil podia continuar com essa mesma bandeira, meu povo? Podia ou não podia? Não, né, Karen? Por que não podia? Porque era feia? Eles não gostaram? Por que não podia, meu povo? Porque esse brasão era um símbolo da monarquia. Porque esse brasão era um símbolo da monarquia. Também isso, cara, né? Ainda estava recheado de símbolos que remetiam aos portugueses. E aí surgiram várias propostas de novas bandeiras. Aqui foi vitoriosa porque os militares decidiram. Claro, né? Foram os militares que proclamaram a República, então eles decidiram como seria a nova bandeira. Eles escolheram preservar a base por uma questão de tradição. Inclusive as nossas cores básicas foram mantidas, o verde e o amarelo, o retângulo verde, o losango amarelo. Perceba que o losango amarelo ele foi um pouquinho reduzido. E aí eles vão substituir o que estava aqui no centro. Vão tirar o brasão da família Bragança, que eu repito, era um grande símbolo da monarquia. Não rolava mais, né? Mantê-lo na nossa bandeira, até porque agora nosso país era uma república. E aí eles vão decidir substituí-lo, né? Até porque se apenas tirasse o brasão,
deixasse só o retângulo verde, o losango amarelo, ia ficar muito pobre a nossa bandeira. Se cortasse no meio, imagina, sem esse círculo azul aqui, tem essa esfera azul. Se cortasse no meio, virava uma bandeirola de festa junina, né? Então eles vão colocar uma esfera azul cheia de estrelas dentro. Cada estrela representando um estado brasileiro. Agora não são mais províncias, são o quê? Estados. E o número aumentou, né? Hoje, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Naquela época não tinha ainda esse número total de 27. No ano da proclamação da República, por exemplo, não existia Tocantins, a gente não tinha o Acre ainda, o Mato Grosso não tinha dividido, mas enfim, as estrelas vão representar cada uma um estado brasileiro. E a configuração, a disposição das estrelas aqui nessa esfera azul representa a configuração do céu do Rio de Janeiro na noite do dia 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da República. Tá bom? Agora, o mais importante você saber para o Enem é o que está nessa faixa aqui, ó. Os militares vão colocar um lema na nossa bandeira, que todo mundo conhece, né? Desde lá do jardim de infância, vocês conhecem a nossa bandeira. Ordem e progresso. Eu costumo até brincar não, fazer uma crítica mesmo, né? Esse lema está na nossa bandeira já há 131 anos e até hoje nós não conseguimos alcançar nem a ordem nem o progresso, né? Está mais para desordem e regresso. Mas está escrito lá. E detalhe, está escrito de verde, viu? Não é preto, não. É porque quando chega a época de Copa do Mundo, todo mundo vira patriota no Brasil. É o pseudo-patriotismo da Copa do Mundo. Aí as pessoas costumam comprar bandeirinhas no camelô para colocar nos carros, nas sacadas dos apartamentos e tal. Aí eu já observei, inclusive já vi isso pessoalmente, que muitas bandeirinhas do camelô trazem ordem e progresso escrito de preto. Está errado, é de verde. O mesmo verde aqui do retângulo. Mas agora o que interessa. Qual é a inspiração desse lema, ordem e progresso? Da onde vem esse lema? Muito bem, Neves. Carioca arrebentando aí. Valeu, Karen. A Karen está respondendo todas, como sempre. Vem das ideias positivistas de Auguste Comte, uma corrente filosófica de origem francesa que vai ter muita, mas muita influência nas escolas militares brasileiras daquela época. E como foram os militares que proclamaram a República, eles vão colocar aqui, na nossa nova bandeira, a bandeira republicana, um lema positivista. Você não pode esquecer isso de forma alguma, até porque é a bandeira do seu país. Você goste dele ou não. Ordem e progresso é um lema positivista. Aprofundando um pouquinho agora. Todo mundo entendeu, né? Essa questão da mudança da bandeira. Tá de boa? Tá tranquilo? Aprofundando um pouquinho sobre o processo de proclamação da República. O líder, nós já vimos, era um marechal que até então era um monarquista. É isso mesmo que você está ouvindo. O Marechal Deodoro Fonseca, ele era um monarquista. Entretanto, ele vai entrar em choque com o governo imperial, principalmente devido à punição de oficiais que estavam criticando o governo. E aí ele vai acabar assumindo o processo de proclamação da República, assumindo a liderança. Quem vai ser responsável por essa proclamação? Quais grupos? Isso vai nascer de uma aliança política entre os militares do Exército e a elite agrária brasileira, principalmente os cafeicultores paulistas, que era o grupo econômico mais poderoso do Brasil na época. Outra informação que você não pode esquecer de jeito nenhum. Falou em proclamação da República, na hora, mas na hora mesmo, você lembra que ela nasceu de uma aliança política entre os militares do Exército e a elite agrária brasileira, principalmente os cafeicultores paulistas, que estavam insatisfeitos com o governo imperial. Vamos só lembrar,
Vocês estudaram isso comigo em junho. Por que que a elite agrária estava insatisfeita com o governo imperial? Galerinha, primeiro porque muitos fazendeiros que ainda tinham escravos não foram indenizados após a assinatura da Lei Áurea, que foi um ano antes, em 13 de maio de 1888. Então, muitos fazendeiros que ainda tinham escravos ficaram no prejuízo. A escravidão foi abolida e eles não receberam nenhum centavo de indenização do governo. Óbvio que eles ficaram grilados com o governo imperial. Um outro motivo muito forte é que esses cafeicultores paulistas, eles eram defensores do federalismo. Vou colocar essa palavra aqui, inclusive. Federalismo. Alguém consegue me explicar de uma maneira bem objetiva o que seria isso, federalismo? O que seria o federalismo, meu povo? Professor, eu imagino que seja federações, porque a gente estudou que muitos desses cafeicultores queriam autonomia. Sabe? É isso mesmo, Canuto. A Karen respondeu pelo chat. Ela não quer que a gente escute a bela voz dela. Só o Canuto está usando o microfone. A Karen respondeu aqui também escrevendo. As duas estão certas. O federalismo, hein, gente, é no sentido de autonomia para os estados. No Império, o poder estava muito centralizado nas mãos, claro, do imperador, Dom Pedro II. As províncias tinham pouca autonomia, pouquíssima. Os cafeicultores paulistas queriam que, no caso do estado de São Paulo, tivesse mais autonomia para tomar suas decisões. Já era o estado mais rico do Brasil nessa época, por causa do café. E aí eles vão defender o princípio do federalismo. Federalismo combina com república, não com império. Tanto é que o Brasil vai nascer como uma república federativa, dividida em federações, ou seja, em estados com um relativo grau de autonomia em relação ao governo central. Então, repetindo, gente, a elite agrária vai apoiar a proclamação da República por dois motivos. Primeiro, os fazendeiros que ainda tinham escravos não foram indenizados após a Lei Áurea, ficaram muito nervosos com isso. Segundo, eles eram defensores do princípio do federalismo, como a Karen já escreveu ali e a Canuto falou no áudio. Claro, né? Ela falou no áudio, ela não ia falar no chat. Como a Canuto falou aí, gente, federalismo é a autonomia dos estados. Os cafeicultores também queriam isso, beleza? E o povo? Cadê o povo aqui? Nada, né? Não houve participação popular efetiva na proclamação da República. Tranquilo? Bom, os nossos militares defendiam também um tal de ideal salvacionista. Qual a palavra? Ideal salvacionista. O que te lembra essa palavra? Salvacionista. Isso, Nicole. O povo não sabe nem o que estava acontecendo. Salvacionista vem de salvação, né? Os militares diziam que, ao proclamar a República, estavam salvando o Brasil. Ué, professor? Salvando do quê? Salvando do atraso da monarquia. A monarquia seria o símbolo do atraso, do retrocesso. Tanto é que o Brasil era o único país que ainda era uma monarquia na América. O único. E, automaticamente, ao salvar o Brasil do atraso da monarquia, os militares iriam levar o nosso país rumo ao desenvolvimento, rumo ao progresso, que seria a República. Tá, professor, mas por que eles, os militares, é que tinham que salvar o Brasil do atraso da monarquia? Porque eles se consideravam mais capacitados para isso, inclusive do ponto de vista intelectual. Galera, nessa época, mais de 80% da população brasileira, eu disse mais de 80%, era analfabeta, não sabia nem ler nem escrever. As poucas pessoas que tinham acesso à educação formal, à instrução, eram os filhos dos ricos, né, da elite, e os militares, né, através das escolas militares. Então, querendo ou não, os militares, eles também eram uma elite intelectual do país. Eles tinham acesso ao conhecimento letrado. Então, eles se consideravam mais aptos,
se consideravam mais capacitados para cumprir essa missão, a missão salvacionista, a missão de salvar o Brasil. Salvar do quê? Repito, pela 10ª vez, salvar o Brasil do atraso da monarquia e levar o nosso país rumo ao progresso, ao desenvolvimento, simbolizado pela República. Beleza? E, como a gente acabou de falar na análise das bandeiras, né? Nesse processo tivemos uma influência muito grande, muito forte das ideias positivistas. Só para lembrar, eu sei que vocês já sabem, até devem ter estudado isso com o João Gabriel, o positivismo ele é uma corrente filosófica que vai se desenvolver na Europa, principalmente na França, e o maior representante dessa corrente vai ser esse cara aqui, ó. Tem gente que pronuncia Augusto Comte, no português mesmo. Tem gente que fala Auguste Comte, né, no francês. Mas a pronúncia pouco importa, não vai cair no Enem. E é com M mesmo, viu? Antes do T aqui. Só quero que você se familiarize com esse nome. O Auguste Comte é o principal representante dessa corrente filosófica, o positivismo, que era muito influente dentro das escolas militares daquela época. Principalmente por conta desse homem aqui, ó. Esse nome é importante. Benjamin Constant, tenente-coronel do Exército Brasileiro, que era professor da Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, a principal escola militar do Brasil na época. Benjamin Constant, ele pregava o positivismo para os seus alunos. Pregava mesmo. Então, é claro que isso representou uma grande influência das ideias positivistas dentro do nosso exército. Beleza? Agora, galera, o que as ideias positivistas pregavam? Eu não vou aqui dar uma aula completa sobre positivismo, até porque isso é papel lá das aulas do João Gabriel, de filosofia e sociologia. Mas, a grosso modo, o positivismo pregava uma coisa que interessava muito aos militares. É até uma frase bem bonita. Eu vou fazer questão de escrever aqui no chat para vocês. Se estivéssemos no quadro, ia colocar no cantinho do quadro, né? Eu não coloco no slide para o slide não ficar carregado. O slide tem que ser uma coisa enxuta, tá, gente? Tem que ser uma coisa objetiva. A frase é assim, ó. O amor, por princípio... Olha que bonito, o amor. Vocês gostam do amor? O amor, por princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Frase aí do Auguste Comte. O nome dele já está em cima, não vou escrever de novo, não. O amor, por princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Me ajuda aí, por favor. Não quero só a Canuto e a Karen participando, não. E a Nicole. A Nicole também participou. Quero mais pessoas. O que seria esse amor aqui, na sua opinião? Dentro da filosofia positivista. Ah, professor, é o amor que eu tenho pela minha namorada, pelo meu namorado, é o amor que eu tenho pela minha mãezinha. É esse amor aí, gente? Bora, conversa comigo. Obrigado, Caritas. É isso mesmo. O amor à pátria. Isso, Eduardo. O amor à pátria. Ou seja, o patriotismo, tá, gente? Esse amor aqui seria o amor, sobretudo, à pátria, o patriotismo. A ordem como base. O que seria essa ordem? O respeito às leis, às autoridades e às instituições. É só você lembrar o seguinte, gente. Pensa na sua cabeça aí, ó, imagina uma sociedade onde todo mundo respeita as leis, todo mundo respeita as autoridades e todo mundo respeita as instituições. Esse lugar não é o Brasil, né? Claro. Mas imagina que ele existe em alguma parte do mundo. Se uma sociedade vive assim, ela está em ordem, né? Todo mundo respeitando as leis, as autoridades e as instituições. E o que seria o progresso?
Me ajuda aí, na sua visão, o que significaria esse tal progresso? Bora, conversa comigo. O que seria o progresso na sua visão, gente? Opa, foi bem, cara. Tem a ver com desenvolvimento econômico, sobretudo do setor industrial. Repito, progresso tem a ver com desenvolvimento econômico, sobretudo de um setor, o setor industrial. O positivismo prega que uma sociedade ela só tem progresso se ela é industrializada. E também o progresso faz referência ao avanço científico, tecnológico, que a Karen colocou aí no chat. Então, galera, além de pregar isso, o positivismo dizia que a melhor forma de governo seria a república. Ó, é o que os militares queriam. Encaixou, não encaixou? E o positivismo também pregava, presta atenção nisso aqui, ó, que a sociedade deveria ser guiada por aqueles que são mais bem preparados intelectualmente. A república é a melhor forma de governo e a sociedade deve ser guiada por aqueles que são mais bem preparados intelectualmente. Espera aí. Eu não acabei de dizer que os militares, naquela época, compunham uma elite intelectual do Brasil? Então, as ideias positivistas, elas encaixavam com os desejos, os anseios, as aspirações dos militares. Por isso que essas ideias eram tão pregadas nas escolas militares da época. E o maior responsável por isso foi o Benjamin Constant. Beleza? E aí eles colocaram o lema Ordem e Progresso na nossa bandeira para fazer referência às ideias positivistas. Lembrando, a ordem seria o respeito às leis, autoridades e instituições. O progresso seria o desenvolvimento científico e econômico, sobretudo de qual setor mesmo? Do setor industrial. O amor, por princípio, que eles acabaram tirando do lema, né? Faz referência, como a Cáritas e o Eduardo responderam, faz referência ao patriotismo, o amor à pátria. Para a gente fechar esse slide, meu povo, nós temos aqui um ponto de análise bem simples que acabamos já discutindo, né? Só para formalizar mesmo. A República no Brasil realmente nasceu pública? Me responde aí, sim ou não, o que você acha? Não, né? Claro que não. Essa palavra, república, ela vem do latim, lá da Roma Antiga. E os romanos escreviam com S, escreviam res pública. Res significa coisa, tá? Res, coisa. Pública significa do povo. Então, gente, é claro que a nossa república não nasceu pública. Ela não nasceu como algo popular. Como nós já falamos várias vezes, o povo não participou ativamente do processo de proclamação da república. Segundo as palavras de Aristides Lobo, o povo assistiu a tudo bestializado, igual besta. Nossa república, como está escrito aqui em cima, no segundo tópico, foi proclamada pelos militares do exército e pela elite agrária. Como a Nicole falou aí, favorecendo aos ricos. Gente, se a república nasceu como uma coisa dos militares e da elite agrária, óbvio que esse regime vai favorecer a esses dois grupos. Não vai favorecer ao povo. Então, a nossa república não nasceu pública. Ela nasceu o quê? Qual que é o contrário de pública, povo? Elitizada? Elitizada mas com P também. Privada. Nossa república, por mais contraditório que pareça, nasceu privada. Ligada aos interesses, repito, pela 10ª vez, você nunca mais esquecer, dos militares do exército e da elite agrária brasileira, principalmente dos cafeicultores. Ok? Nosso tempo aqui vai esgotar, gente. Semana que vem, nas nossas 2 aulas, eu vou falar do governo de Deodoro da Fonseca, vou aprofundar bastante, tá? E na outra aula, do governo de Floriano Peixoto, para a gente fechar essa parte de República da Espada. Ok, galera?
Dá um joinha se vocês conseguirem entender a explicação, por favor. Tranquilo? Que bom. Minha tela aqui encheu de joinha. Obrigado, galera. Valeu demais a participação, viu? Um bom final de semana para vocês. Juízo, se cuidem e bastante saúde para todos vocês e seus familiares. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Fala tchau. Tchau, tchau, Luane. Obrigado, Vitória. Até mais, gente. Tchau, tchau.